Boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Maria Cristina e eu sou formada em Física e sou professora, aqui do ISPA. E aí hoje o tema da nossa palestra vai ser sobre Nossa Senhora de Fátima. Não que eu seja especialista nisso, mas assim, eu li alguns livros, inclusive eu trouxe para fazer propaganda, os melhores livros que eu conheço sobre Nossa Senhora de Fátima, porque eu tenho a impressão de que, assim, o título de Nossa Senhora de Fátima, ele é até muito conhecido, né? As pessoas têm muita devoção a Nossa Senhora de Fátima, aqui no Brasil, aqui em Belo Horizonte. Só que eu acho que, às vezes, poucas pessoas conhecem a fundo qual foi a mensagem de Nossa Senhora de Fátima. Às vezes as pessoas veem, que bonitinho, os pastorinhos, Nossa Senhora apareceu e tal. Só que é uma mensagem muito séria, uma mensagem muito forte e é uma mensagem para os nossos dias. Porque o que Nossa Senhora desceu do céu e veio à terra para dizer, todas as coisas que ela disse ainda, assim, nós ainda estamos vivendo o que ela prometeu, o que ia acontecer e o que ela disse. Então, e os pedidos dela, eu creio que, não sei se foram cumpridos e são para que nós cumpramos também. Então, assim, é uma aparição recente, atual. Apesar da gente ter comemorado recentemente o centenário, né, que foi em 1917. Então, agora em 2017 fez 100 anos da primeira aparição, mas é uma mensagem muito recente. Assim como também a gente tem outras aparições de Nossa Senhora que também são muito famosas, que ficaram muito conhecidas, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora de La Salette, que também é uma mensagem muito atual. Mas a última, assim, e creio que talvez uma das maiores, assim, que teve maior repercussão dentro da igreja e fora, é Nossa Senhora de Fátima. Então, antes de começar falando sobre as aparições mesmo, que foram 6 aparições de Nossa Senhora, queria só dar, assim, uma ideia de qual que era o contexto daquela época. A gente tem um historiador aqui que pode nos ajudar. Qualquer coisa que eu falar errado, você fala. Então, a gente está no começo do século XX e a proclamação da República em Portugal foi, acho que por volta de 1910. Então, foi uma república liberal e laica e uma grande perseguição contra a igreja. Os jesuítas, a Companhia de Jesus foi expulsa de Portugal, o Estado tomou as terras da igreja, tomou todas as propriedades da igreja, então até hoje as igrejas, tudo o que tem que é católico ainda não é da igreja, pertence ao Estado até hoje. Isso tinha acabado de acontecer na primeira década ali do século XX. E em 1911 era ainda o reinado do Papa Pio X, e ele, inclusive, rejeitou essa grande secularização que estava acontecendo em Portugal. A primeira aparição de Nossa Senhora foi em maio de 1917 e ela apareceu para 3 crianças. A primeira, a mais velha, chamava Lúcia e ela tinha na época 10 anos. E 2 irmãos, eles eram primos. A Lúcia era prima de Jacinta e Francisco, que eram irmãos entre si. O Francisco tinha 9 anos e a Jacinta tinha 7. E eles moravam em um povoado bem pequenininho, que pertencia a essa cidade que chamava Ajustrel. Cidade não, é uma aldeia. E eles pertenciam a um povoado ali pertinho. E onde eles moravam, bem perto, próximo de Fátima, habitava aproximadamente 25 famílias, então era bem pequenininho mesmo. E nenhum das 3 crianças sabiam ler nem escrever, eles não iam na escola, eles eram ignorantes nesse sentido. E mesmo os pais deles, a única pessoa ali na região que sabia ler era a mãe da Lúcia. Então a mãe da Lúcia ela era a catequista das crianças, ela que dava catequese, ela que ensinava doutrina, porque ela sabia ler. Então a família da Lúcia, as famílias lá eram todas pastores e mexiam com a agricultura, trabalhavam com isso. E na casa da Lúcia, era uma casa bem central, assim, nessa aldeia, nessa pequena aldeia, as crianças iam para lá, enquanto os pais iam trabalhar, para a Lúcia, que era um pouco mais velha, que a maior parte das crianças ficava olhando elas, e a mãe da aula de catequese. Então, nessa época, 1917, que a Lúcia já tinha 10 anos, ela já tinha feito a primeira comunhão e ela já sabia catequese. Então, foi ela, inclusive, que
ensinou muitas coisas para esses dois priminhos dela, porque eles vieram de famílias grandes, os dois. A Lúcia, eu acho que ela era a mais nova de 7 filhos, e a Jacinta e o Francisco vieram de uma família de 9 filhos, então eram todas famílias muito grandes. A Lúcia tinha várias irmãs mais velhas, a Jacinta era a mais novinha da família dela, então eles eram muitos primos, só que a Lúcia mesmo tem um livro dela, o primeiro que ela escreveu, esse aqui, chama Memórias da Irmã Lúcia, porque depois a Lúcia, a gente vai ver na história, né, mas ela se tornou carmelita. Nesse livro daqui, ela escreveu essas memórias por volta de 1930, então foi bem assim recente, e ela conta muito sobre esses primeiros anos, como que era a vida dela, da Jacinta, do Francisco, e ela fala que eles eram muitos primos entre si, mas que a Jacinta e o Francisco, que eram unidos, os dois irmãos, eles ficaram muito próximos dela, assim, eles gostavam muito dela, tinha uma afeição muito grande por ela, e ela mesma não sabia explicar por quê. Então, os três, eles tinham o costume de ir pastorear, cuidar do rebanho juntos. Ia sempre os três. Mas antes de Nossa Senhora aparecer, em 1917, primeiro eles viram um anjo. O anjo apareceu para eles 3 vezes, isso em 1916, um ano antes. E essas aparições do anjo, elas vieram preparar aquelas crianças para as aparições mesmo de Nossa Senhora. E é bonito de ver, assim, nas memórias da irmã Lúcia, ela conta muitas coisas, muitas lembranças, assim, de infância, de brincadeiras que eles faziam, coisas que eles gostavam de fazer, conta muitas coisas sobre a personalidade da Jacinta e do Francisco, e como que, assim, essas aparições primeiras do anjo, depois, claro, de Nossa Senhora, imprimiram um caráter naquelas crianças, assim, muito forte, a ponto delas mudarem, assim, né? Mudarem o jeito delas, tudo por amor a Deus. Então, é impressionante ver, porque Jacinta e Francisco, eles morreram muito novinhos. Eles morreram 2 anos depois das aparições. Então, morreram com 11 anos e 9 anos, muito novinhos. Mas, assim, atingiram o alto cume da santidade mesmo. E tem coisas bonitas que a Lúcia conta antes das aparições. Por exemplo, ela conta uma vez que eles estavam brincando no poço, que a casa da Lúcia... Alguém aqui já teve a graça de ir lá em Fátima? Vocês visitaram a casa da Lúcia? A casa dos pastorinhos? Que não fica tão pertinho do santuário. Então, quem visitou, quem vai em Fátima pode ir em todos os lugares, na casa, nas aldeias, tudo se mantém, e os parentes estão lá até hoje, é legal. Na casa da Lúcia era uma casa boa e, assim, no fundo tinha um quintal grande e tinha um poço. E os 3 pastorinhos, a Lúcia, Francisco e o Jacinto, eles gostavam muito de ficar lá, de ficar brincando, depois das aparições, de ficar rezando lá. E aí, ela conta uma vez que eles estavam brincando e a Jacinta, ela era muito competitiva, assim, ela gostava sempre de ganhar a brincadeira. E quando ela perdia, ela ficava emburrada. E aí, uma vez, eles estavam brincando e a Jacinta tinha perdido e a Lúcia tinha que dar uma prenda pra ela. E a Lúcia mandou ela correr e dar um beijo no irmão mais velho lá que ela tinha. Aí a Jacinta falou, não, em vez disso, me manda dar um beijo naquele crucifixo. E aí a Lúcia falou, não, então tudo bem, pode ser, vai lá, pega ele e dá 3 beijos, um por mim, um pelo Francisco e um por você. E aí ela pega aquele crucifixo com muito amor, dá os beijos e ela pergunta pra Lúcia por que Nosso Senhor estava ali. E aí a Lúcia, que já sabia, porque tinha ouvido da mãe, que a mãe da Lúcia era uma mulher muito simples, mas muito assim, severa não é a palavra, muito firme, assim. Então deu uma boa educação mesmo para os filhos dela, pautada na piedade verdadeira. Então a mãe da Lúcia já tinha contado para a Lúcia toda a história da paixão, e a Lúcia, ela tem uma memória muito boa. Então, Nosso Senhor usou disso, porque depois ela registrou tudo que aconteceu. E ela era muito detalhista, assim. Então, ela contou com muitos detalhes da história da paixão. E a Jacinta começou a chorar muito. Ela ficou muito, assim, emocionada. E fez esse propósito, de nunca mais tornar a ofender Nosso Senhor. Então, a Jacinta, ela tinha uma alma, assim, extremamente pura. E antes das aparições, ela já demonstrava muitas coisas, assim, de piedade, de amor, de devoção.
E ela gostava muito de dançar também, a Jacinta, porque em Portugal tem muitas danças típicas, que é o que eles chamavam de baile, mas era baile tipo de crianças, eram danças assim, tipo quadrilha que eles gostavam de fazer. E a Jacinta gostava muito desses bailes e tudo. E foi um dos sacrifícios que ela oferecia depois, não dançar por amor a Nosso Senhor. Mas bom, então, como as minhas palavras jamais serão suficientes para dizer o que Nossa Senhora disse e o que o anjo disse, eu trouxe bem resumidamente o conteúdo assim, dessas aparições, das 3 do anjo e depois das de Nossa Senhora. E aí eu vou lendo, porque são as palavras do anjo e as palavras de Nossa Senhora, e depois a gente pode ir comentando sobre isso. Então, essa primeira aparição do anjo, que foi no verão de 1916, é a Lúcia que está contando agora. Tudo que eu vou ler são palavras da Lúcia. Ela fala: parece que deveria ter sido na primavera de 1916 que o anjo nos apareceu a primeira vez na Loca do Cabeço, que fazia parte do terreno da família da Lúcia. Não é onde Nossa Senhora apareceu depois. Alguns momentos havíamos que jogávamos, e eis que um vento forte sacode as árvores e faz-nos levantar a vista para ver o que se passava, pois o dia estava sereno. Vemos então que sobre o olival se encaminha para nós um jovem dos seus 14 ou 15 anos, mais branco que fora a neve, que o sol se tornara transparente como se fosse de cristal e de uma grande beleza. Ao chegar junto de nós, disse o anjo: não temais, sou o anjo da paz, orai comigo. E ajoelhando em terra, curvou a fronte até o chão e fez-nos repetir 3 vezes essas palavras: meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Depois, erguendo-se, disse: orai assim, os corações de Jesus e Maria estão atentos à voz de vossas súplicas. Então, essa foi a primeira aparição do anjo. Essa oração, creio que muitos devem conhecer, né? Foi o anjo que deu para os pastorinhos, e nessa oração a gente já vê um dos principais caráteres da mensagem de Fátima, que é reparar as ofensas do Sagrado Coração, do Imaculado Coração de Maria e do Sagrado Coração de Jesus. Então é uma oração de reparação, pedindo perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não amam. E aí a Lúcia conta que depois dessa aparição foi tão sobrenatural que essas palavras ela sentiu que realmente gravaram na alma dela, que ela nunca mais poderia esquecer. Mas que os 3 pastorinhos saíram dali e eles não precisaram de combinar, assim, não vamos comentar nada, não vamos falar nada, porque o caráter daquilo que aconteceu se impôs, assim. E eles não comentaram nada, saíram em silêncio, nem eles conseguiam conversar. E ela conta que eles sentiam, assim, uma grande alegria interior e, ao mesmo tempo, a seriedade daquele pedido do anjo. Então, depois dessa primeira aparição, eles sempre se recolhiam para poder rezar, e rezavam repetidamente essa oração que o anjo deu. Foi a primeira oração que o anjo ensinou. Aí depois passou um tempo e teve uma segunda aparição do anjo, e essa aparição foi nesse poço no quintal da Lúcia. Eles estavam lá e aí de repente ela conta que apareceu a mesma figura do anjo. Eles estavam brincando e aí o anjo fala: que fazeis? Orai. Orai muito. Os corações de Jesus e Maria têm sobre vós desígnios de misericórdia. Oferecei constantemente ao Altíssimo orações e sacrifícios. Aí a Lúcia pergunta: como nos havemos de sacrificar? De tudo que puderdes, oferecei um sacrifício em ato de reparação pelos pecados com que ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores. Atraí assim sobre a vossa pátria a paz. Eu sou o anjo da guarda, o anjo de Portugal. Sobretudo, aceitai e suportai com submissão o sofrimento que o Senhor vos enviar. Nessa segunda aparição, o anjo já se apresenta como o anjo de Portugal. Como anjo de Portugal. E confirma, inclusive, uma devoção antiga que já existia, a devoção ao anjo de cada país, que cada nação tem um anjo que é protetor. Então, foi o anjo de Portugal que apareceu para os 3 pastorinhos. E nessa segunda aparição, ele pede isso, para que eles fizessem sacrifícios e oferecessem penitências.
E aí os 3 pastorinhos já começam a pensar pequenas coisas que eles podiam fazer e oferecer de penitência. Uma das coisas que eles sempre faziam era dar a merenda deles, porque eles saíam de manhã cedo para poder pastorear as ovelhas, passavam um dia e voltavam no final do dia, então eles levavam o que eles iam comer durante o dia. E a Jacinta era a principal que tinha essa iniciativa de dar a merenda para qualquer pobrezinho que eles encontrassem no caminho. Então tinha vários e vários dias que eles passavam um dia sem comer nada, porque eles davam a merenda dele para quem eles encontravam. Outra coisa que eles faziam também era principalmente no verão, porque o verão lá em Portugal é muito quente, o sol era muito forte, e às vezes eles ficavam 9 dias sem beber nada, sem beber água, sem beber nada. Passavam o dia inteiro cuidando das ovelhas, trabalhando sem beber nada. E tudo isso eles faziam sem falar nada. Muito depois a gente ficou sabendo, porque um bispo, tudo que a Lúcia escreveu, na verdade, todos os livros que ela escreveu foi em obediência aos bispos que pediram para ela. Nada ela escreveu por vontade própria. E foi esse bispo que pediu que ela depois escrevesse tudo, escrevesse com detalhes, e ela descreve muitos desses sacrifícios que os pastorinhos faziam. Meses depois, o anjo aparece de novo. Então, ela fala que devia ser no final de outubro, isso em 1916. E eles chegaram no lugar da primeira aparição e começaram a rezar de joelhos. Eles tinham esse costume de se ajoelhar e com a cabeça quase em terra rezar essa oração que o anjo tinha dado. Essa, meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo. E aí eles chegaram lá, começaram a rezar essa oração e o anjo apareceu de novo. Só que dessa vez, o anjo ele apareceu com um cálice na mão e com uma hóstia, com o Santíssimo Sacramento. E ele deixou suspenso no ar. Tem até lá no lugar uma imagem muito bonita do anjo segurando o cálice. E ensinou eles, ajoelhou junto deles, dos 3 pastorinhos, e ensinou eles uma outra oração, que eles rezaram 3 vezes, que talvez muitos conheçam também, que é muito bonita, que é assim: Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que ele mesmo é ofendido. E pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Uma oração muito bonita, ensinada pelo céu. E depois disso, o anjo deu a hóstia para a Lúcia, então ela recebeu Nosso Senhor, e para Jacinta e para o Francisco, que ainda não tinham feito a primeira comunhão, mas ele deu o cálice para os dois, e os dois beberam do sangue do Senhor. E aí o anjo que falou isso: tomai e bebei o corpo e o sangue de Jesus Cristo, horrivelmente ultrajado pelos homens ingratos. Reparai os seus crimes e consolai o vosso Deus. Então, nessa aparição do anjo, fica também muito claro, depois, a última aparição que vai fechar, né, o ciclo das aparições de Fátima, uma aparição depois só para a Lúcia, que Nossa Senhora pede a comunhão reparadora, que a gente comungue com essa intenção de reparar e de consolar o nosso Deus. E foi o anjo que ensinou para eles. Então, a Lúcia fala que depois disso eles não sabiam, né, o que ia acontecer, eles não sabiam que eles iam ver Nossa Senhora, mas que eles sempre rezavam essa oração, rezavam de dia, rezavam de noite. A Jacinta sempre que podia ajoelhava e rezava as 2 orações que o anjo tinha ensinado. Então, a primeira aparição de Nossa Senhora acontece dia 13 de maio, que era um domingo, e eles tinham ido, como costume, pastorear as ovelhas nesse lugar que chama Cova da Iria, que pertencia à família da Lúcia. E eles eram crianças muito devotas, claro, e eles sempre iam rezando o texto, rezando o rosário. Só que como eram crianças e crianças muito pequenas, eles tinham o costume, às vezes, quando, não sei, eles queriam brincar, alguma coisa assim, de rezar o texto de uma forma um pouco diferente. Eles, em vez de rezar a oração completa, eles falavam assim: Pai Nosso,
que estás no céu, e já rezava o finalzinho do Pai Nosso. Depois, nas contas, eles falavam Ave Maria, Santa Maria, Ave Maria, Santa Maria. E assim, passava um pouco mais rápido e eles podiam brincar. Ou seja, eram crianças normais, né? E aí, bom, era um dia normal. Isso depois vai mudar, Nossa Senhora vai corrigir isso. Era um dia normal, era um domingo. E aí, quando dava meio-dia, tocava o sino lá da igreja da aldeia para rezar o ângelus, claro. E as aparições de Nossa Senhora, todas elas acontecem ao meio-dia. Isso é muito significativo também. E aí, eles falam que de repente eles estavam lá e eles começaram a ver relâmpagos. E aí eles ficaram com medo e acharam que ia ser uma tempestade. Isso é um fenômeno que aconteceu depois, várias aparições de Nossa Senhora. Pareciam relâmpagos no céu, assim, parecia que ia chover. E aí, quando eles começaram a tocar as ovelhas para poder voltar para casa, eles viram uma grande luz se aproximando de uma azinheira, que é uma árvore, tipo uma árvorezinha de porte pequeno, tipo 1,5 metro assim. E aí eles viram uma senhora vestida toda de branco, mais brilhante que o sol, espargindo a luz mais clara e intensa que um copo de cristal cheio de água cristalina, atravessado pelos raios do sol mais ardente. Essa é uma das primeiras descrições que a Lúcia faz. E aí, ela fala que apareceu essa senhora e ela disse, agora são as palavras de Nossa Senhora: Não tenhais medo, eu não vos faço mal. De onde é vós me ser? Perguntei-lhe. Sou do céu. E que é que vós me ser me quer? Vim para vos pedir que venhais aqui 6 meses seguidos, no dia 13, a esta mesma hora. Depois direi quem sou e o que quero. Depois voltarei aqui ainda uma 7ª vez. E eu vou para o céu? Achei bonito isso quando eu li das aparições da primeira vez. A primeira pergunta que a Lúcia faz é se ela vai para o céu. Então você vê que a catequese da mãe dela foi muito boa, porque o interesse dela era saber, eu vou para o céu? Ela pergunta, eu vou para o céu? Sim, vais. E a Jacinta? Também. E o Francisco? Também, mas tem que rezar muitos terços. Isso é outra coisa também que me impressiona muito, porque o Francisco era um menino de 9 anos. E de tudo que a Lúcia conta da vida dele, antes das aparições, depois, era um menino muito bom, era um menino muito piedoso, era um menino muito obediente. É claro que tinha aquelas travessuras de criança, mas era um menino muito bom. E Nossa Senhora fala que ele teria que rezar muitos terços para ir para o céu. Então, assim, a salvação é uma coisa séria. Lembrei-me então de perguntar por 2 raparigas que tinham morrido há pouco. Eram minhas amigas e estavam em minha casa a aprender a tecer com a minha irmã mais velha. A Maria das Neves já está no céu? Sim, está. E a Amélia? Estará no purgatório até o fim do mundo. E era uma jovenzinha que tinha morrido. Quereis oferecer-vos a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser enviar-vos, em ato de reparação pelos pecados com que Ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores? Sim, queremos. E depois ter muito que sofrer, mas a graça de Deus será o vosso conforto. Foi ao pronunciar essas palavras, a graça de Deus, que ela abriu pela primeira vez as mãos, comunicando-nos uma luz muito intensa, como que um reflexo que dela se expandia, penetrando-nos no peito e no mais íntimo da alma, fazendo-nos ver a nós mesmos em Deus, que era a luz, mais claramente do que vemos nos espelhos. Passados alguns instantes, nos ajoelhamos por impulso e repetimos intimamente: Ó Santíssima Trindade, eu vos adoro. Meu Deus, eu vos amo no Santíssimo Sacramento. Passados os primeiros momentos, Nossa Senhora acrescentou: Rezem o terço todos os dias para alcançarem a paz para o mundo e o fim da guerra. E em seguida começou a elevar-se serenamente, subindo em direção ao nascente até desaparecer na imensidade da distância. Outra coisa muito
claro, marcante nas aparições de Fátima, além de Nossa Senhora sempre falar sobre essa reparação, de oferecer sacrifício pela conversão dos pecadores, rezar pela conversão dos pecadores, é o terço. Todas as aparições de Nossa Senhora, todas elas, de 13 de maio até 13 de outubro, Nossa Senhora em todas, o pedido dela insistente é para que todos os dias se recitem o terço. Então, depois dessa aparição, os três pastorinhos, eles contam que eles ficaram com uma alegria também, assim, muito, muito grande e levaram a sério mesmo esse pedido de Nossa Senhora. Então, depois desse dia, eles rezaram o terço todos os dias completo. E a Lúcia conta que eles combinaram entre eles de não contar a ninguém aquilo que tinha acontecido, né? Porque eles não sabiam ainda o que Nossa Senhora queria. Ela falou que ela ia voltar, que ela pediu para que eles voltassem lá 6 vezes ainda, no dia 13 de cada mês. E eles combinaram, então, de não contar nada para ninguém. Só que a Jacinta, pequena Jacinta, ela conta, depois a Lúcia conta nas memórias, né, que à noite, na hora do jantar, ela estava tão feliz que ela não conseguia... Foi tão bonito ter visto Nossa Senhora, era uma coisa tão assim, eu nem sei o que é, mas eu imagino que ela não conseguia guardar aquilo para ela mesma. E ela contou para a família dela no jantar. E aí o pai dela era irmão do pai da Lúcia, né, que eu falei que eles eram primos. Acabou que a mãe da Lúcia também ficou sabendo, e foi assim que a notícia começou a se espalhar. E a mãe da Lúcia, como eu falei, que era uma boa mãe, que era uma mulher muito devota e muito firme, a primeira reação dela pode parecer um pouco estranha, mas é a reação de uma mãe realmente que se preocupa com os filhos. Ela foi muito severa, ela achou que as crianças estavam mentindo, ou que elas estavam inventando. Então a primeira coisa assim, que os pastorinhos sofreram, que foi muito difícil, foi essa incompreensão, principalmente dos pais, da parte da Lúcia, assim, dos pais da Lúcia e dos familiares, dos vizinhos próximos. Então, assim, nesse primeiro mês, a mãe da Lúcia ralhou com ela várias vezes, levou ela diante do pároco lá e falou: fala pra ele que você tá mentindo, fala que você tá mentindo. E a Lúcia não podia falar, não era mentira. Então, assim, foi muito difícil, isso foi muito difícil pra ela. E a Jacinta, tadinha, se arrependeu de ter contado e chorava, mas já tinha contado, né? Então, assim, isso foi um dos grandes sofrimentos que os três pastorinhos tiveram no começo. Outra coisa também que eu esqueci de mencionar é que a Lúcia, ela falava com Nossa Senhora, todos os diálogos de todas as aparições, é a Lúcia que está respondendo. Quando ela fala sim, queremos, ela responde em nome dos dois, mas é ela que está respondendo. Ela via e ouvia Nossa Senhora. A Jacinta, ela só via e ouvia Nossa Senhora, ela não fala nada. E o Francisco, ele só via Nossa Senhora. Ele não ouvia e nem falava. Então ele só via e depois quem contava para ele era a Jacinta e Lúcia. Então interessante isso também, né? Como que são os desígnios de Deus. Então, próxima aparição foi dia 13 de junho. 13 de junho era uma quarta-feira. Depois de rezar o terço, agora a Lúcia contando das memórias dela. Depois de rezar o terço com a Jacinta e o Francisco e mais pessoas que estavam presentes, vimos de novo o reflexo da luz que se aproximava. E em seguida, Nossa Senhora sobre a carrasqueira, que é o nome desse arbusto. A vizinheira. Isso, que é outro nome que dão para a mesma árvore, que está lá até hoje. Até hoje a gente pode visitar esse arbusto que Nossa Senhora apareceu. Vós me sé o que quer? Perguntei. Quero que venhais no dia 13 do mês que vem, que rezeis o terço todos os dias e que aprendais a ler. Depois direi o que quero. Pedi a cura de um doente. Nossa Senhora fala: se converter, curar-se-á durante o ano. Queria pedir-lhe para nos levar para o céu. Sim, a Jacinta e o Francisco levo-os em breve. Mas tu ficas cá mais um tempo. Jesus quer servir-se de ti para me fazer conhecer e amar. Ele quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. A quem a abraçar, prometo a salvação, e serão queridas de Deus estas almas, como flores postas por mim a adornar o seu trono. Bonita?
Fico cá sozinha? Perguntei com pena. Não, filha. E tu sofres muito por isso? Não desanimes. Eu nunca te deixarei. O meu imaculado coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus. Então, nessa aparição, ela fala que da mesma forma Nossa Senhora abria as mãos e saía essa luz até eles se sentiam inundados por essa luz e depois ela ia se distanciando em direção ao poente e desapareceu. Essa é a primeira aparição que Nossa Senhora então fala do Imaculado Coração dela, que é a grande mensagem de Fátima, é a devoção do Santo Terço e a devoção ao Imaculado Coração de Maria, porque através dele é que se converterão os pecadores, é que teremos a paz no mundo e é que teremos a salvação eterna, que é o que mais interessa. Então essa foi a aparição de 13 de junho. E nessa aparição também, Nossa Senhora pede para a Lúcia aprender a ler. Isso é muito importante porque depois, claro, a Lúcia vai escrever todas essas memórias que a gente tem. E Nossa Senhora, essa 7ª vez que ela fala no começo, porque de maio a outubro são 6 vezes. A 7ª vez que Nossa Senhora aparece para poder completar a mensagem de Fátima é um tempo depois, é já em 1929. Então dá um tempo, né, das aparições. E a Lúcia, ela já era religiosa. Então Nossa Senhora sabia que a Lúcia ela iria viver muitos anos e que precisaria que ela soubesse escrever para cumprir, né, a missão que tinha para ela. Então a gente chega agora na terceira aparição, que é a do dia 13 de julho, que é uma das principais aparições, porque foi nessa aparição que Nossa Senhora deu o segredo. Quem aqui já ouviu falar do segredo de Fátima? Já ouviram falar? Então, é nessa aparição que Nossa Senhora revela esse segredo. Então vamos ver. Só uma coisa. Na primeira aparição, claro, tinha só os 3 pastorinhos. Depois a notícia foi correndo. Então, cada vez mais iam se juntando mais pessoas que queriam lá ver. Muita gente era debochando deles, falavam que eles mentiam. Tinha gente que falava que o pároco que tinha inventado essa história para poder vender, para poder atrair gente. Então, assim, eles eram caluniados de todas as formas possíveis. Nessa aparição de 13 de julho, e mesmo a mãe da Lúcia, os pais da Jacinta, por serem talvez um pouco mais simples também, eles não se opuseram tanto. Os pais da Lúcia, eles demoraram muito tempo para poder realmente aceitar, assim, né, que era verdade as aparições. Nessa aparição de 13 de julho, eles estimam que já tinham 3 a 4 mil pessoas ali. E dessa aparição tem inclusive foto, que eles tiraram os 3 pastorinhos logo depois. Vou ver se eu mostro. Então, eles estavam rezando o terço, sempre rezando o terço, quando viram a luz, que já era de costume, e Nossa Senhora que aparece. E a Lúcia pergunta: Vós me sei, o que quer? Quero que venham aqui no dia 13 do mês que vem, que continuem a rezar o terço todos os dias em honra de Nossa Senhora do Rosário, para obter a paz no mundo e o fim da guerra, porque só ela lhes poderá valer. Só uma coisa também que eu esqueci de falar. A gente está no meio da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra começou em 1914 e terminou em 1918. Então isso é em 1917. Nossa Senhora está falando dessa guerra. Porque mesmo Portugal tinha enviado muitos soldados. Então tinham muitas famílias que os pais, os irmãos, os maridos estavam na guerra. Queria pedir-lhe para nos dizer quem é e para fazer um milagre para que todos acreditem que vós Missê nos aparece. Continuem a vir aqui todos os meses. Em outubro direi quem sou, o que quero e farei um milagre que todos hão de ver para acreditar. Aí a Lúcia fala que ela fez alguns pedidos, porque aí muitas pessoas pediam, né, para os pastorinhos, pede a minha cura, pediam várias graças assim. E aí Nossa Senhora sempre falava, alguns sim, outros não. E o principal motivo depois, a Lúcia fala, que Nossa Senhora falava que alguns não seriam curados, era a falta de confiança em Nosso Senhor, a falta de fé e também a falta de mudança de vida. E isso é exatamente o que a gente lê no Evangelho. Todas as vezes que Nosso Senhor curava as pessoas, a principal cura que Ele fazia era na alma. E era a mudança de vida. Andar, ver, falar, a cura física sempre é secundária. Então, muitas pessoas foram curadas, porque a Lúcia pediu a Nossa Senhora, mas muitas
várias vezes no diálogo das aparições que a Lúcia pede, a Nossa Senhora fala, esses não, alguns sim, outros não. Então, assim, mesmo isso também é bonito da gente perceber isso, assim, que todas as doenças também que porventura nós tivermos, ou todos os contratempos, é porque Deus permite mesmo. E muitas vezes é a salvação da nossa alma. É através daquilo ali que a nossa alma vai ser salva. Porque Nossa Senhora, Nosso Senhor, se eles quiserem, eles curam imediatamente. Então, Nossa Senhora sabe também o que é bom para a nossa alma. E às vezes uma doença é para a salvação da nossa alma, né, dos nossos familiares. Então, Nossa Senhora continua. Sacrificai-vos pelos pecadores e dizei muitas vezes em especial, sempre que fizerdes algum sacrifício. Ó Jesus, é por vosso amor, pela conversão dos pecadores e em reparação pelos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. Ao dizer estas últimas palavras, abriu de novo as mãos, como nos 2 meses passados. O reflexo pareceu penetrar a terra e vimos como que um mar de fogo, e mergulhado nesse fogo os demônios e as almas como se fossem brasas transparentes e negras, ou bronzeadas, com forma humana, que flutuavam no incêndio. Levadas pelas chamas que delas mesmas saíam, juntamente com nuvens de fumo caindo para todos os lados, semelhantes ao cair das fagulhas em grandes incêndios, sem peso nem equilíbrio, entre gritos e gemidos de dor e desespero, que horrorizava e fazia estremecer de pavor. Os demônios distinguiam-se por formas horríveis e asquerosas, de animais espantosos e desconhecidos, mas transparentes como os negros carvões em brasas. Assustados e como que a pedir socorro, levantamos a vista para Nossa Senhora, que nos disse com bondade e tristeza: vistes o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores. Para salvar, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. Se fizerem o que eu vos disser, salvar-se-ão muitas almas e terão paz. A guerra vai acabar. Mas se não deixarem de ofender a Deus, começará outra pior. Quando virdes uma noite alumiada por uma luz desconhecida, sabei que é o grande sinal que Deus vos dá de que vai punir o mundo de seus crimes por meio da guerra, da fome e de perseguições à Igreja e ao Santo Padre. Para impedir, virei pedir a consagração da Rússia a meu Imaculado Coração e a comunhão reparadora nos primeiros sábados. Se atenderem a meus pedidos, a Rússia se converterá e terão paz. Se não, espalhará seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à Igreja. Os bons serão martirizados. O Santo Padre terá muito que sofrer. Várias nações serão aniquiladas. Por fim, o meu Imaculado Coração triunfará. O Santo Padre consagrar-me-á à Rússia, que se converterá e será concedido ao mundo um tempo de paz. Em Portugal, conservar-se-á o dogma de fé, etc. Isso não o digais a ninguém. Ao Francisco, sim, podeis dizê-lo. Então, esse é o segredo de Fátima. Ele é dividido em 3 partes. A primeira parte é a visão do inferno, que Nossa Senhora mostrou o inferno para os 3 pastorinhos. Isso também chama muito a nossa atenção, porque eram 3 crianças, uma de 7, uma de 9 e uma de 10. E hoje em dia a gente tem medo de assustar as pessoas, de horrorizar as pessoas, de assustar as crianças. E Nossa Senhora resolveu mostrar o inferno para aquelas crianças, para que elas vissem. E tiraram uma foto dos 3 pastorinhos logo depois dessa aparição e a cara deles de horror e de pavor é impressionante. E depois disso, a Jacinta, principalmente, ela sentiu muito forte esse chamado para rezar pela conversão dos pecadores. E ela sempre falava, se os pecadores vissem o inferno, eles iam se converter. Aquilo ali marcou muito assim a alma dela. Jacinta, até o final da doença dela, até o último suspiro dela, tudo ela fazia pela conversão dos pecadores para que não fossem para o inferno. Então essa é a primeira parte do segredo. A segunda parte é essa. É quando Nossa Senhora prediz a Segunda Guerra Mundial. Esse grande sinal que ela fala, uma coisa interessante também. A aparição de Fátima, ela é condicional. Nossa Senhora aparece, não como La Salete, já dizendo o que ia acontecer na mensagem dela, mas ela coloca um si.
ela dá as condições e fala o que aconteceria se a Rússia não fosse consagrada, ou seu Imaculado Coração, se as pessoas não se convertessem e fizessem penitência. Infelizmente foi o que aconteceu. Ela fala que teria uma grande luz, que seria uma noite alumiada por uma luz desconhecida, que é o grande sinal que Deus dá, que vai punir o mundo com uma grande guerra. E logo antes da Segunda Guerra Mundial, do estouro da Segunda Guerra Mundial, foi vista uma grande aurora boreal, uma grande luz, que era esse sinal que Nossa Senhora infelizmente era mas uma grande aurora boreal muito forte, diferente assim do comum, foi visto no dia 25 de janeiro, logo antes do estouro da Segunda Guerra Mundial. E aí Nossa Senhora fala... Foi na noite que ele estava revelando para os seus generais o plano de invasão da Polônia. Nossa, olha só, não sabia. Para estourar a Segunda Guerra. Sim. E a última aparição dessas, que foi em outubro de 1917, foi exatamente 25 dias antes do estouro da Revolução Russa. A Revolução Russa foi em outubro de 1917. Então foi junto, foi ao mesmo tempo. Uma coisa interessante também, que é bonito ver isso, como que Nossa Senhora escolhe quem vão ser os mensageiros dela. Da mesma forma que em Lourdes ela escolheu Bernadette, que era uma moça tão simples e considerada pelos outros tão ignorante. A Lúcia conta que logo depois dessa aparição, eles não sabiam quem que era a Rússia, eles não sabiam o que era a Rússia. A Jacinta, por exemplo, ela nunca tinha visto o Papa, por exemplo. Então, uma vez, antes dessas aparições, ela até conta a primeira vez que ela ouviu falar do Santo Padre, que ela não sabia. E ela pergunta, mas por que ele nunca veio aqui? Né? Na inocência dela de criança. Então, eram crianças muito inocentes. E a Lúcia conta que eles acharam, né, primeiramente assim, que Rússia era uma mulher. E eles ficavam pensando, gente, quem que é essa Rússia que a gente tem que rezar pela conversão dela? Porque o mundo tá dependendo dessa Rússia. Que erros são esses, né? Tipo assim... Então, assim, isso é mais uma coisa que nos mostra a veracidade das aparições de Fátima. Porque, né, as profecias que Nossa Senhora faz, os 3 pastorinhos jamais conseguiriam saber a política mundial, o que estava acontecendo, né? E saber tudo o que ia acontecer. E aí, eu não sei se vocês perceberam, mas no finalzinho, porque isso aqui é o manuscrito mesmo da Lúcia. É a Lúcia que escreve, das memórias dela, o oficial, né? Oficial, assim, o que ela realmente descreve toda a aparição. Essa memória aí foi escrita quando mesmo? É porque eu tenho várias aqui. Essa daqui, que é a primeira, eu acho que foi em 1930, por volta de 1930, que o bispo pediu. Aí depois, a Lúcia escreve esse daqui, mas já é bem pra frente, em 1980, mais ou menos. E ela vai voltando na mensagem. Esse daqui não é tão descritivo, porque ela vai... apelos da mensagem de Fátima, ela vai destrinchando, né, os pedidos de Nossa Senhora, os apelos da mensagem de Fátima. Agora, esse daqui, desse padre, João de Marche, é um dos livros mais famosos que tem, porque esse sacerdote, eu acho que é o maior especialista que tem, assim. Acho que ele já faleceu, ele fez esse livro antes de publicarem, inclusive, as memórias da irmã Lúcia. Então, ele fez várias entrevistas com a irmã Lúcia, leu todos os manuscritos, as entrevistas, as cartas, né, as correspondências dela e tal. Então, esse livro também é muito completo, assim, tem tudo. Mas essa memória primeira, que é desse daqui que eu tô lendo, é de 1930, mais ou menos. Ela termina essa parte de Nossa Senhora do Segredo falando assim: o Santo Padre consagra-me à Rússia, que se converterá e será concedido algum tempo de paz. Isso se o Santo Padre consagrasse. Aí depois ela fala, em Portugal conservar-se-á sempre o dogma da fé, etc. Esse etc que a Lúcia coloca por querer é a terceira parte do segredo, que era uma parte que ela não escreveu, porque Nossa Senhora tinha pedido a ela que revelasse só em 1960. Então, olha, isso é em 1917. Então, assim, depois, por volta de 1940, se eu não me engano, a irmã Lúcia, ela fica muito doente, e aí um bispo pede para ela escrever, com medo dela morrer, e se ela morresse, a terceira parte do segredo morreria com ela, pede para que ela escreva. Então, a irmã Lúcia escreve uma carta, que é uma página, assim, sela
e entrega essa carta para o bispo. O bispo entrega essa carta para o Papa, na época era o Papa Pio XII. Papa Pio XII, e a partir de então essa carta fica lá no Vaticano e fica a cargo dos papas revelar. É deles agora, eles poderiam revelar quando eles quiseram. Então o Papa Pio XII leu a carta, não revelou. O Papa João XXIII leu a carta e não revelou. O Papa Paulo VI leu a carta e não revelou. O Papa Paulo VI é exatamente da época, 1960. E a gente sabe que o Papa João Paulo I também leu, o Papa João Paulo II também leu. E depois outros cardeais também tiveram acesso a ela. Então o cardeal Ratzinger também leu, é um dos que leu. Enfim, mas nenhum deles revelou na data que Nossa Senhora pediu. Só que olha só que interessante, nessa parte ela fala: em Portugal conserva-se o dogma da fé. O que é dogma da fé? O que é dogma da fé? Ninguém sabe. Mas muitos padres, muitos estudiosos, pessoas que estiveram próximas à irmã Lúcia, eles falam que essa terceira parte do segredo estaria ligado à fé. Talvez a perda da fé em algum continente, por exemplo, o continente europeu. Mas bom, é isso. Depois Nossa Senhora fala, é nessa hora que Nossa Senhora dá a jaculatória. Quando rezais o terço, depois de cada mistério, dizei: ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, principalmente aquelas que mais precisarem. Seguiu-se um instante de silêncio e perguntei: vós, Misser, não me quer mais nada? Não, hoje não te quero mais nada. E, como de costume, começou a elevar-se em direção ao nascente até desaparecer na imensa distância do firmamento. Tanto que já me falaram que não precisa rezar pela parte da misericórdia, né? Não porque tem algo de errado, mas que não foi falado. Mas que Nossa Senhora não deu. Claro que assim, mas a oração... E outra coisa bonita, gente, para nós que somos... Para nós que somos brasileiros, Nossa Senhora de Fátima falou em português. Então a gente está rezando a oração exatamente como Nossa Senhora falou, porque Nossa Senhora falou em português, com um sotaque de português de Portugal, eu imagino. Mas acho que ela aceita o nosso sotaque. Perdoar-nos os nossos pecados. Então essa foi a aparição de julho. Então, nesse dia de julho também, Nossa Senhora já promete o milagre que ela vai fazer. Ela fala: em outubro, vou fazer um milagre para que todos acreditem. Então, pronto. Só que aí, depois disso, em agosto, o administrador da cidade maior que tinha ali perto, como se fosse o governador, sei lá, ele sequestra os 3 pastorinhos. Ele chama eles para um inquérito, pega os 3 pastorinhos e leva para casa dele para forçar eles a dizer qual que era o segredo ou para dizer que aquilo é mentira. O principal que ele queria era o segredo, saber que segredo era esse e tal, porque logo depois dessa aparição as crianças falaram que Nossa Senhora tinha revelado um segredo, mas que elas não podiam dizer porque Nossa Senhora tinha dito para não dizer. E aí, como elas não se negavam, claro, porque Nossa Senhora tinha mandado, e elas não se mostravam ameaçadas, ele coloca elas na prisão. E vai chamando uma por vez e fala que se elas não disserem um segredo, ele ia julgar elas num caldeirão de óleo, fervendo. E ele manda colocar o caldeirão, fala pra elas, e elas têm certeza de que isso vai acontecer. E é muito bonito a serenidade que essas crianças têm. Então a Lúcia conta que eles foram pra prisão mesmo, junto com os presos. E aí a Jacinta, ela começou a chorar, não porque ela fosse morrer, mas porque ela queria abraçar a mãe dela uma última vez. E aí a Lúcia chega lá e esse era sempre o diálogo entre os 3 pastorinhos, era sempre esse. Toda vez que algum tinha alguma coisa, o outro falava: você não quer oferecer isso para o Imaculado Coração de Maria? Quero. Na mesma hora, secava as lágrimas. E aí a Jacinta, ela pega a medalha que ela tinha no pescoço, coloca na parede e junto com os presos todos, eles rezam um terço. Isso é muito bonito. Depois os presos, tinha um preso lá que sabia tocar um instrumento e ele anima a Jacinta, começa a tocar pra ela porque ela amava bailar. E logo depois das primeiras aparições, ela toma a resolução de nunca mais dançar, oferecer isso como sacrifício.
E aí, esse administrador sequestra eles durante alguns dias. E no dia 13 de agosto, eles estavam lá, na prisão. Então, eles não puderam ir. Só que no dia 13 de agosto, muitas pessoas foram lá no lugar da prisão. Nessa data, já há muito mais de 5.000 pessoas, acho que mais de 10.000 pessoas. E é bonito porque Nossa Senhora não apareceu, porque eles não estavam lá, mas quem estava lá, algumas pessoas viram a luz e algumas pessoas viam isso, viam em cima da azinheira, dessa pequena arvorezinha, os ramos tombados, como se tivesse um peso ali. Eles não viam nada, mas eles viam como se tivesse um peso ali, e que veio e que foi embora. Mas Nossa Senhora não deixou de aparecer mesmo assim. No dia 19 de agosto, o dia que eles retornaram para a casa deles, porque aí depois eles realmente falam, nós não vamos dizer e tudo, então o administrador desiste e devolve as crianças. E aí é um domingo, dia 19 de agosto, e aí essa é a única aparição que Nossa Senhora não aparece lá na Cova da Iria. Ela aparece nos Valinhos, que é um outro lugar mais perto da casa da Lúcia, onde eles estavam. E aí Nossa Senhora aparece e a Lúcia fala como de costume. Que é que vós me quer? Quero que continueis a ir à Cova da Iria no dia 13, que continueis a rezar o terço todos os dias. No último mês farei um milagre para que todos acreditem. Que é que vós quer que se faça do dinheiro que o povo deixa na Cova da Iria? Façam 2 andores. Um leva-o tu com Jacinta e mais 2 meninas vestidas de branco. E o outro que o leve Francisco com mais 3 meninos. O dinheiro dos andores é para a festa de Nossa Senhora do Rosário. E o que sobrar é para a ajuda de uma capela que iam mandar fazer. Queria pedir-lhe a cura de alguns doentes. Sim, alguns curarei durante o ano. E tomando um aspecto mais triste, disse: rezai, rezai muito e fazei sacrifícios pelos pecadores, que vão muitas almas para o inferno, por não haver quem se sacrifique e peça por elas. E como de costume, começou a elevar-se em direção ao nascente. Então, depois dessa aparição, os pastorinhos, eles intensificam ainda mais as penitências que eles faziam. E uma penitência que eles tinham o costume de fazer era amarrar uma corda muito forte na cintura. Ninguém via isso. Mas era tão forte e machucava tanto que às vezes à noite a Jacinta sozinha chorava de dor. Eles usavam de manhã e de noite e chegava a sangrar. Hoje lá em Fátima tem a corda, a gente pode ver, e ela é realmente marcada de sangue, de tão forte que eles usavam. Então eles intensificaram ainda mais as penitências deles. Essas normais que eles já faziam, que era dar a comida dele para os pobres, comer umas amêndoas bem amargas que tinham lá na região, que eles pegavam e comiam, ficar sem beber água e várias outras coisas, não brincar quando eles tinham vontade, ofereciam várias coisas em penitência. E a Jacinta, eu vou ler para vocês, ela tinha muito essa coisa dos pecadores, de o tempo todo falar dos pecadores, da salvação dos pecadores. O Francisco, ele é chamado de o Consolador de Deus, porque para ele, a parte que mais marcou ele foi esse pedido de Nossa Senhora de consolar Nosso Senhor. Então, o Francisco, o tempo todo, ele queria consolar Nosso Senhor. Ele queria ir para a igreja e ficar lá com o Santíssimo Sacramento. Ele sentiu muito esse chamado, assim, né? Bom, agora a gente chega, essa foi a de agosto, então, que não foi no dia 13. Agora a gente chega na do dia 13 de setembro, que é a penúltima. Então, nessa aparição, fala que já tinham 30.000 pessoas lá, em torno deles. Nossa Senhora aparece, como de costume, e ela fala: continuem a rezar o terço para alcançarem o fim da guerra. Todas as aparições, Nossa Senhora começa pedindo a recitação do terço. Em outubro, virá também Nosso Senhor, Nossa Senhora das Dores e do Carmo, São José com o menino Jesus para abençoarem o mundo. Deus está contente com os vossos sacrifícios, mas não quer que durmais com a corda. Trazei-a só durante o dia. Olha que bonito, Nossa Senhora fala com eles. Deus está muito contente, mas podem tirar durante a noite para descansar. De tanto que tem me pedido, agora a Lúcia falando, as pessoas têm me pedido para ele pedir muitas coisas. A cura de alguns doentes, de um surdo mudo. Sim, alguns curarei, outros não. Em outubro farei o milagre para que todos acreditam. E começando a elevar-se, desapareceu como de costume.
E aqui Nossa Senhora fala de Nossa Senhora do Rosário, porque apesar da gente falar Nossa Senhora de Fátima, né, chamar ela com esse título, Nossa Senhora de Fátima, o título dela que ela se apresentou é Nossa Senhora do Rosário. É Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Fátima porque é onde ela apareceu, mas o título dela é Nossa Senhora do Rosário. Porque a principal, o pedido dela para nós, que nós podemos fazer, além de, claro, oferecer sacrifícios, consolar Nosso Senhor, pedir pela conversão dos pecadores, é rezar o Rosário. Finalmente, então, nós chegamos no grande milagre, que é o dia 13 de outubro. No dia 13 de outubro, eles estimam que já tinham 70 mil pessoas. E como Nossa Senhora tinha avisado que ela ia fazer esse grande milagre, então tinham jornais de pessoas ateias, qualquer tipo de pessoa, todo mundo estava lá porque queria ver. Essa foto, por exemplo, é uma foto do dia do grande milagre, no dia 13 de outubro. Deixa eu levantar, né? Essa foto. Esse livro aqui, também fazendo propaganda do livro, é do sobrinho da irmã Lúcia. E é um pouco diferente, né? Porque o gênero da irmã Lúcia, assim, todos esses livros de memórias dela, ela conta de uma forma muito simples, são memórias mesmo dela. E esse livro já é um pouco mais jornalístico, assim. Ele conta a visão dele de fora, né? As impressões, e você tem uma visão mais de uma pessoa de fora. Então, tinham lá 70 mil pessoas e nesse dia estava chovendo muito, muito. Então, todas as pessoas estavam com sombrinha, todas as pessoas estavam todas molhadas e estavam lá rezando o terço, esperando o horário Nossa Senhora aparecer. Então, eles veem o reflexo da luz e aparece Nossa Senhora. O que é que vós, mister, me quer? Quero dizer-te que façam aqui uma capela em minha honra, que sou a Senhora do Rosário. Que continuem sempre a rezar o terço todos os dias. A guerra vai acabar e os militares voltarão em breve para as suas casas. Eu tinha muitas coisas para lhe pedir, se curavam os doentes, se convertiam os pecadores. Uns sim, outros não. É preciso que se emendem, que peçam perdão dos seus pecados. Aqui Nossa Senhora dá a condição, né? Que eu falei da cura física. E tomando um aspecto mais triste, disse: não ofendam mais a Deus nosso Senhor, que já está muito ofendido. E aí nessa hora, Nossa Senhora abriu as mãos e saiu um reflexo de luz assim muito forte e aconteceu o milagre do sol. As pessoas viram o sol e isso é assim noticiado, várias pessoas a 40 quilômetros de distância viram esse fenômeno acontecer. Então saiu em todos os jornais da época, isso está registrado de muitíssimas formas. Elas viram o sol bailar no céu, dançar, e era como se dele saísse uma luz assim que refletia em todas as pessoas de várias cores, tudo ficou assim colorido de várias cores. E depois de dançar muito no céu, de bailar no céu, que eles contam, parecia que o sol ia se atirar assim sobre as pessoas. Então, a Lúcia até conta que quando ela estava vendo que Nossa Senhora estava se elevando, ela deu um grito e falou, olhem para o sol. Mas ela fala que depois ela ela não falou isso para as pessoas, ela nem na hora percebia que as pessoas estavam ali. Ela fez isso de um impulso, assim, que ela sentiu, e aí todas as pessoas olharam e viram isso. E isso durou aproximadamente 10 minutos, que elas viram o sol dançando, todas as cores, assim, e se julgando na terra. E depois disso, estava chovendo muito, estava tudo fechado, depois disso estava tudo seco, todas as pessoas estavam secas. E aí, isso foi só os 3 pastorinhos que viram. Lúcia viu ao lado do sol os 3 mistérios do Rosário. Eles viram Nossa Senhora com São José e o Menino Jesus, São José e o Menino Jesus abençoando assim o mundo, Nossa Senhora de branco, São José de branco e o Menino Jesus de vermelho claro. Depois ela viu que Nossa Senhora já tinha prometido em setembro, né, que viria Nossa Senhora das Dores, com o coração ferido, e do lado Nosso Senhor na paixão, Nosso Senhor, que a gente chama aqui, né, dos passos, mas Nosso Senhor carregando a cruz todo ensanguentado e ele também abençoando o mundo. Então, primeiro os mistérios gozosos, depois os mistérios dolorosos e por último ela viu Nossa Senhora do Carmo, gloriosa, brilhante, toda de dourado, com o Menino Jesus nos braços e abençoando o mundo. Bonito isso, né? Nossa Senhora do Carmo representando os mistérios gloriosos, Nossa Senhora Rainha. E essa foi a última aparição de Fátima.
Então, assim, depois dessa aparição, claro, as conversões foram em massa, porque Nossa Senhora prometeu que ia ter um sinal para que as pessoas acreditassem. Muitas pessoas acreditaram e ficou claro para todos que realmente era verdade que Nossa Senhora estava aparecendo ali. Então, logo depois disso, dessa última aparição, isso foi, outubro de 1917. Um pouco tempo depois, a Jacinta e o Francisco, eles caíram enfermos, doentes, muito doentes, e a Jacinta ela ainda teve algumas aparições de Nossa Senhora privadas. E tem algumas coisas muito bonitas assim que Nossa Senhora falou para Jacinta e que eu acho que é muito significativo para nós também, especialmente hoje. A Jacinta, o Francisco sofreu muito e levou a doença inteira, claro, com muita resignação, com muito amor mesmo, com muita alegria, e ele faleceu. Faleceu em abril de 1919. E pra Jacinta mesmo, e pra Lúcia, claro, também, mas a Lúcia já sabia, Nossa Senhora tinha avisado que os dois iriam logo para o céu, que ela que ficaria mais tempo, mas pra Jacinta foi muito doloroso a perda do irmão dela. E depois disso, na doença da Jacinta, ela precisou de ser transferida, então ela foi primeiro para um grande hospital e depois ela foi para Lisboa. E lá ela ficou sozinha, a família dela não podia acompanhar ela. E isso para ela foi muito doloroso. Não só toda a doença dela, não só todas as dores, mas o fato de ter ficado sozinha, Ela tinha 9 anos. E Nossa Senhora, uma das vezes, aparece para ela e fala isso para ela. Fala assim, você quer oferecer morrer sozinha, estar sozinha para a conversão dos pecadores? E ela aceita. E aí, algumas das coisas que uma das irmãs lá, que a Jacinta morreu em Lisboa, sozinha e em Lisboa, num quarto em Lisboa. Mas tinha uma senhora que cuidava dela e essa senhora anotou algumas das coisas que a Jacinta falou. Uma das coisas muito marcantes que a Jacinta fala é assim: os pecados que levam mais almas para o inferno são os pecados da carne. E tudo que... Tem até uma hora que essa senhora pergunta para Jacinta, mas onde você aprendeu tudo isso? Jacinta nunca tinha ido na escola, Jacinta não sabia ler nem escrever, não sabia nada. E ela falava, muitas Nossa Senhora me ensinou. Outras penso eu porque eu gosto muito de pensar. Então ela era muito bonitinha. E aí depois, numa outra das vezes, ela fala: hão de vir umas modas que hão de ofender muito a Nosso Senhor. As pessoas que servem a Deus não devem andar com a moda. A igreja não tem modas. Nosso Senhor é sempre o mesmo. Que é uma coisa que a gente vê, assim, eu já parei para refletir isso uma vez, eu acho impressionante como, assim, em 100 anos a moda, a forma como as mulheres se vestem, como os homens se vestem, como nós nos vestimos mudou completamente. E como que Jacinta já tinha falado, Nossa Senhora já tinha falado para ela que viriam modas que ofenderiam muito a Nosso Senhor. E também outra vez que eu achei também muito interessante, isso me tocou muito para mim, para eu mudar na minha vida, é que a Jacinta, onde ela estava, tinha uma pequena capela e era muito comum as pessoas conversarem na capela, conversarem, cochicharem, rirem, e aquilo incomodava muito a Jacinta. A ponto dela, ela falou para essa senhora que cuidava dela, Nossa Senhora não quer que se fale na igreja. E como essa senhora não escutou, depois ela pede para o padre, queria pedir para o bispo, que se dissesse para as pessoas não conversarem dentro da igreja, para as pessoas não ficarem cochichando, não ficarem rindo, porque isso ofende a Nosso Senhor. Então, assim, como que nos pequenos detalhes, ela estava sempre muito atenta. E então a Jacinta morre no dia 20 de fevereiro de... Coloquei 1920. Vai fazer 100 anos agora da morte da Jacinta. Mas, eu não sei se vocês se lembram, Nossa Senhora lá na primeira aparição ela fala: eu vou aparecer 6 vezes, eu quero que vocês venham aqui nos próximos 6 meses e depois uma 7ª. Ela fala: eu pedirei a consagração da Rússia e a devoção dos primeiros sábados. E ela não pede, nessas primeiras vezes, porque Nossa Senhora sabia o tempo das coisas. Então, depois disso, o que acontece com a Lúcia, com a irmã Lúcia? Ela entra na escola para aprender a ler e escrever e ela entra na escola das irmãs Doroteias. Então ela fica muito encantada com as irmãs, ela vai para o Porto, ela fica muito encantada com as irmãs Doroteias e ela entra no noviciado, então entra para a vida religiosa das irmãs Doroteias. Ela fica muito tempo nas irmãs Doroteias, faz os votos dela, depois, um tempo depois, ela pede para o Santo Padre para mudar para o Carmelo,
Porque, né, depois disso, claro, Fátima se espalhou para o mundo inteiro. Então, milhares de pessoas iam atrás dela, procuravam ela e ela não tinha sossego mesmo, não tinha paz para viver a vida religiosa dela. Então, ela pede para ser transferida para o Carmelo de Tuí, na Espanha. E aí, por isso que a gente vê ela com o hábito carmelita. Mas antes ela foi Doroteia. E aí, em dezembro de 1925, Nossa Senhora aparece então, essa primeira vez depois dessas aparições para a irmã Lúcia, para pedir para ela a devoção dos 5 primeiros sábados. Quem aqui conhece a devoção dos 5 primeiros sábados? Levanta alto para eu ver. Ah, muita gente, mas tem gente que não conhece. Que olha só que coisa mais simples, porque Nossa Senhora e Nosso Senhor são assim. Olha, o terço, qualquer pessoa pode rezar. Uma pessoa que não sabe ler, que não sabe escrever, que seja ignorante, que não entenda nada, que não tenha terço, porque a gente tem 10 dedos, né, na mão. Qualquer pessoa pode rezar o terço. Os pedidos de Nossa Senhora e de Nossa Senhora sempre são coisas simples, são coisas... A nossa salvação não é uma coisa impossível, né? Então, olha só o que Nossa Senhora pede. Ela pede que durante 5 primeiros sábados as pessoas comunguem em estado de graça, em reparação ao Imaculado Coração de Maria, comunguem com essa intenção, que elas rezem o terço, que elas façam uma meditação durante 15 minutos sobre os mistérios do Rosário, porque os mistérios do Rosário são 15, os gozosos, dolorosos e gloriosos são 15, então por isso ela pede 15 minutos. E ela pede uma confissão com a intenção reparadora, né? Para comungar em estado de graça, uma confissão. E que não precisa ser exatamente no dia, pode ser um pouco antes ou um pouco depois, mas com essa intenção de fazer a devoção dos primeiros sábados. E ela pede 5, porque ela fala que são 5 as principais ofensas contra o Imaculado Coração. As blasfêmias contra o Imaculado Coração, as blasfêmias contra a sua virgindade, contra a maternidade divina, recusando ao mesmo tempo de recebê-la como mãe dos homens, os que procuram infundir nos corações das crianças a indiferença, o desprezo e até o ódio contra a Imaculada Mãe, e a quinta, as que a ultrajam diretamente nas suas sagradas imagens. E qual é a recompensa que Nossa Senhora oferece para as pessoas que fizerem os 5 primeiros sábados? A salvação eterna. Então, assim, é muita graça que o céu dá para a gente não escutar, né? Porque algumas coisas que a Mãe de Deus pediu, né? Na outra aparição ela vai pedir a consagração da Rússia, realmente não foi para nós a consagração da Rússia que ela pediu, isso nós não podemos fazer. Mas o terço e os 5 sábados separadores, isso qualquer um pode fazer. Depois Nossa Senhora aparece, a irmã Lúcia, que ela pergunta assim, e as pessoas que não têm a condição de assistir a missa no sábado, às vezes lugares que não tem missa, Nossa Senhora fala, não tem problema, no domingo que puder, no próximo domingo depois do primeiro sábado, que assistirem a missa com essa intenção, estão cumprindo a devoção, ou seja, o céu quer a nossa salvação e dá os meios para isso, né? E depois, então isso foi em 25, e depois em 1929, Nossa Senhora aparece de novo, e nessa aparição, eu não sei se vocês já viram esse ícone não, essa pintura, a irmã Lúcia, ela vê a Santíssima Trindade, ela vê Nosso Senhor, não sei se vocês já viram também essa cruz que tem Nosso Senhor assim na cruz, e em cima uma pomba e Deus Pai com os braços abertos, vocês já viram essa imagem? A irmã Lúcia viu isso. Ela viu a Santíssima Trindade e ela viu do lado esquerdo Nossa Senhora e um cálice embaixo da chaga de Nosso Senhor que recebia essas gotas de sangue. E em cima estava escrito graça e misericórdia. E nesse dia, então, Nossa Senhora cumpre o que ela pediu, ela vem pedindo para a Lúcia para fazer a consagração da Rússia. Ela fala assim, é chegado o momento em que Deus pede para o Santo Padre fazer, em união com todos os bispos do mundo, a consagração da Rússia ao meu coração, prometendo salvá-la por este meio. Infelizmente, a gente não sabe por que não aconteceu. O Papa Pio XII, ele consagrou o coração do mundo, consagrou o mundo ao Imaculado Coração em 42, mas não a Rússia, como Nossa Senhora tinha pedido. Depois, mais tarde, João Paulo II também em 82 e 84 consagrou o mundo, fez uma menção especial à Rússia, mas não foi da forma como Nossa Senhora tinha pedido. Então tem até uma
uma parte que, depois de 42, eles perguntam para Lúcia se a consagração tinha sido feita, e ela escuta as palavras de Nossa Senhora falando com ela, que... Aí Nossa Senhora fala: não quiseram atender o meu pedido. Como rei da França, arrepender-se-ão e falarão, mas será tarde. A Rússia já terá espalhado seus erros pelo mundo, provocando guerras e perseguições à igreja. O Santo Padre terá muito que sofrer. Isso foi em 35, então já era tarde demais. Uai, a Revolução Russa foi em 1917. Isso do rei da França que ela tá falando, o Lucas até falou, acho que, né? Já vi ele falando aqui várias vezes, mas é porque Nosso Senhor, a devoção ao Sagrado Coração, bonito isso, né? Primeiro aparece Nosso Senhor para Santa Margarida Maria Alacoque. Que ano? 1689. Então aparece para uma religiosa, Santa Margarida Maria Alacoque, que era visitandina, e pede para ela a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Tem as 9 primeiras sextas-feiras que ele pede, e ele pede para que o rei da França consagrasse a França ao seu Sagrado Coração, que colocasse nas bandeiras o ícone do seu Sagrado Coração, porque se ele não fizesse isso, a França iria iria ser castigada. E o rei não fez isso. Quando ele quis fazer, já não dava mais tempo, ele foi morto, e logo depois o que a gente teve? A Revolução Francesa, que espalhou seus erros pelo mundo, espalha até hoje. Exatamente 100 anos depois da Revolução Francesa. Exatamente. E depois, olha como são as coisas, e depois, no século XX, aparece Nossa Senhora pedindo a devoção dos 5 primeiros sábados, pedindo que se consagrasse a Rússia, porque senão ela espalharia os erros dela pelo mundo. E o que aconteceu? Infelizmente não foi cumprido, e a Rússia espalhou os erros dela pelo mundo e espalha até hoje. Porque depois as pessoas falaram: ah não, mas em 89 o muro de Berlim caiu, o comunismo acabou. O que é um mero, assim, a parte material comparado com a perda das almas, que já aconteceu e ainda acontece hoje, né? Porque o comunismo é muito mais do que simplesmente aquele sistema político lá, do que a União Soviética que acabou. Então, assim, realmente, Nossa Senhora tinha prometido a conversão da Rússia. Conversão não é queda de muro, conversão é as almas se converterem, a nação virar católica. A gente sabe como que está a Rússia hoje, né? Não só o aborto é uma dos bons índices que a gente tem para ver o quão católica é uma população, né? E se a gente olha os índices de aborto, de tudo que acontece na Rússia, é assustador. A herança daqueles países ali em volta desse ateísmo muito grande é devastador. E a gente não sabe o que teria acontecido se a gente tivesse ouvido esse pedido de Nossa Senhora. Mas, bom, isso realmente a gente não poderia fazer. Mas Nossa Senhora deu uma parte para nós. Ela pediu para que nós rezássemos o terço. Por exemplo, o fim da guerra, ela falou isso 2 vezes nas aparições de 1917. Se vocês rezarem o terço todos os dias, e depois os pastorinhos falam que ela pediu em família, para que se rezassem nas famílias, eles teriam o fim da guerra. Então, realmente, é um mistério, assim. Uma vez eu parei para pensar isso, porque a gente sabe o tanto que os santos falam do terço, todos os santos falam para rezar o terço, e a devoção ao rosário, e as graças que se alcançam ao rosário. Uma vez eu parei para pensar: gente, mas por que será, né, assim, com tantas, orações, devoções, e por que insiste tanto no rosário? O que o rosário faz? É um mistério de Deus, mas é assim que Deus escolheu, é esse meio que Deus escolheu, é através do Santo Terço de Nossa Senhora que Deus quer a conversão, que a gente alcança as graças, que a gente alcança as conversões, que a gente alcança a paz no mundo, que a gente alcança fim de guerra. Então, assim, é impressionante como realmente Nosso Senhor coloca nas nossas mãos tudo que a gente precisa. E uma vez também estava conversando com meu pai e estava falando isso com ele, assim: a Santa Missa é a oração mais perfeita que existe, né? O maior valor que tem. Quando a gente participa da Santa Missa, recebe Nosso Senhor, não há nada maior que a gente possa fazer. Por que será que Nossa Senhora não pediu, por exemplo, para que as pessoas fossem na Santa Missa todos os dias e tudo? Porque Nossa Senhora é mãe e ela sabe que não são todas as pessoas que têm essa condição. Ou melhor, pouquíssimas pessoas hoje no mundo têm condição de ir à Santa Missa, né, todos os dias, com uma frequência igual a gente tem aqui. A possibilidade de receber Nosso Senhor, escolher o horário que a gente pode para receber Nosso Senhor. Então, assim, Nossa Senhora pensa nisso também, claro, como mãe.
Agora, o terço, como eu disse, qualquer um de nós, seja ignorante, seja na fazenda, seja no meio do nada, seja, né, escondido, sem que ninguém veja, qualquer um de nós pode rezar o terço para conseguir a salvação, a conversão, a cura das nossas famílias. Então, eu acho que isso é o que faz a mensagem de Fátima ser atual. Porque o que ela disse? Uma das frases, acho que das mais bonitas que ela disse: por fim, o meu coração irá triunfar. E, assim, respondendo com sinceridade, será que hoje a gente está vendo o coração de Nossa Senhora, o coração de Maria triunfando? Triunfando nas famílias, triunfando na igreja, triunfando na sociedade? Acho que não. Então é porque a gente ainda não fez o que ela pediu, né? Então talvez seja porque a gente ainda não está rezando o suficiente, não está oferecendo sacrifício suficiente, penitência pela conversão dos pecadores, não está cumprindo mesmo ainda o pedido de Nossa Senhora. Então, para que no fim o coração dela triunfe. Então, a mensagem para mim, que fica todas as vezes que eu releio de novo e lembro a gravidade da mensagem de Fátima, tá vendo? Como que não é uma coisa fofinha, 3 crianças que viram Nossa Senhora, é uma coisa séria, é para cada um de nós. Nossa Senhora fala com cada um. Fica isso, assim, a oração do terço, sempre. E propagar a devoção ao Imaculado Coração de Maria, igual os 5 primeiros sábados. Graças a Deus, muitas pessoas aqui sabem. E também, se tiver feito já 5, continua fazendo, né? A gente quer sempre reparar o coração de Maria, mas falar essa devoção para as pessoas, sabe? Quantas pessoas às vezes podem fazer? Aqui em Belo Horizonte eu sei de... Bom, eu não sei se tem outra igreja, mas a missa, o apostolado tradicional, a missa tridentina aqui de Belo Horizonte, todo primeiro sábado tem a missa e eles fazem essa devoção. Para às vezes quem tem dificuldade, por exemplo, de fazer os 15 minutos meditados, no final da Santa Missa uma pessoa vai lendo e vai meditando, o padre fica lá atendendo confissão. Então assim, é uma ideia, o primeiro sábado é agora, esse sábado, vai ser dia 1. É o primeiro sábado de fevereiro, então quem quiser começar a devoção ou quiser fazer, mas mesmo que não seja lá, que vá em outra igreja, mas que confesse, que comungue, que reze o terço e faça os 15 minutos, é uma devoção tão bonita que Nossa Senhora pediu e tão simples de fazer, né? Tão fácil, basta querer. Para ir para o céu, igual o santo, hoje comemorado São Tomás de Aquino respondeu para a irmã dele, né? O que precisa para ser santo? O que precisa para ser salvo? Querer. Basta querer. Então, para que o coração de Maria, Imaculado Coração de Maria triunfe, também basta que a gente queira. Querer de verdade. Querer muito, querer querendo. Então, era isso que... Se alguém quiser fazer alguma pergunta...